sistema esquelético. O sistema esquelético pode ser dividido didaticamente em duas partes funcionais: o chamado esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial é formado pelos ossos da cabeça, ou seja, os ossos do crânio, pescoço, como o osso hioide e as vértebras cervicais, o tronco, costelas, externo, vértebras e sacro. Esse é o esqueleto axial. O esqueleto apendicular é formado pelos ossos dos membros, inclusive aqueles que formam os cíngulos dos membros superiores e dos membros inferiores. Ali estão os ossos do braço, do antebraço, os ossos da mão, os ossos do ombro, os ossos das coxas, das pernas, dos pés, dos dedos dos pés. Tudo isso forma o que chamamos de esqueleto apendicular. A relação das cartilagens com os ossos. O esqueleto também é constituído por cartilagens. A cartilagem é uma forma resiliente ou semirrígida de tecido conjuntivo que compõe partes do esqueleto, onde é necessário mais flexibilidade, como por exemplo no local onde as cartilagens costais unem as costelas ao osso externo, ao osso que fica no centro do peito. Além disso, as faces articulares dos ossos que participam de uma articulação sinovial são revestidas por cartilagens articulares, que têm a superfície de deslizamento lisas e com baixo atrito para permitir o livre movimento. Os vasos sanguíneos não penetram na cartilagem. Que interessante. Consequentemente, ou por conta disso, suas células obtêm oxigênio e nutrientes por simples difusão. A proporção de osso e cartilagem no esqueleto muda à medida que o corpo cresce, que se desenvolve. Quanto mais jovem é uma pessoa, mais cartilagem ela tem. Os ossos de um recém-nascido, por exemplo, são macios, flexíveis, porque são compostos principalmente de cartilagens. O osso, que é um tecido vivo, é uma forma rígida e altamente especializada de tecido conjuntivo que compõe a maior parte do esqueleto. Os ossos do esqueleto adulto proporcionam sustentação para o corpo e suas cavidades vitais, proteção para as estruturas vitais, base mecânica do movimento, armazenamento de sais e suprimento contínuo de células sanguíneas. O revestimento de tecido conjuntivo fibroso circunda cada elemento do esqueleto, como uma espécie de bainha, uma manta, exceto naqueles locais de cartilagem articular. Esse tecido que circunda os ossos chamamos de periósteo. E o que circunda a cartilagem, que não é coberta pelo periósteo, é coberta por um outro tipo de tecido, por um outro tipo de revestimento, que é chamado de pericôndrio. Então, para os ossos, o periósteo, e para a cartilagem, para as cartilagens articulares, o pericôndrio. O periósteo e o pericôndrio nutrem as faces externas do tecido esquelético. Eles são capazes de depositar mais cartilagem ou osso, sobretudo durante a consolidação de fraturas, da reconstituição de fraturas, e acabam formando a interface para a fixação de tendões e ligamentos. Os dois tipos de osso são o osso compacto e o osso esponjoso, que também chamamos de osso trabecular. Esses ossos são bem diferentes, principalmente pela quantidade relativa de material sólido e pelo número e tamanho dos espaços que eles contêm. Todos os ossos têm uma camada fina superficial de osso compacto ao redor de uma massa central de osso esponjoso. Repare isso no laboratório. Pegue um osso que esteja cortado e você vai perceber a diferenciação da substância, do tecido ósseo. O mais externo é mais compacto, ou seja, ele não apresenta nenhuma pequena cavidade, nenhuma estrutura semelhante a uma esponja. E mais internamente, à medida que você se aproxima da parte mais interna do osso, você vai perceber que esse tecido se torna mais poroso,
mais parecido com uma esponja. A estrutura e a proporção de osso compacto e esponjoso varia de acordo com a sua função. O osso compacto proporciona resistência para a sustentação de peso. Nos ossos longos, que são rígidos e locais de fixação dos músculos e ligamentos, a quantidade de osso compacto é maior próximo da parte média da diáfise, onde os ossos tendem a se curvar. Além disso, os ossos longos têm elevações, por exemplo, túberes, cristas e tubérculos, que estas servem como contrafortes, ou seja, suportes, onde se fixam os grandes músculos. Os ossos têm alguma elasticidade, flexibilidade e grande rigidez. São características predominantes de um osso. Vamos agora falar da classificação dos ossos. Todos os ossos podem ser classificados de alguma forma. Então vamos ver isso. Os ossos são classificados de acordo com o formato, de acordo com a sua forma. Os ossos longos são todos tubulares. Onde podemos encontrar esses ossos? No braço, como o húmero, na coxa, fêmur, na perna, a tíbia, a fíbula. Já os ossos curtos são ossos cuboides e são encontrados apenas no tarso, ou seja, lá no tornozelo, e no carpo, no punho da mão. Os ossos planos. Esses ossos geralmente têm funções protetoras. Por exemplo, os ossos planos do crânio, que protegem o encéfalo. Os ossos irregulares. Os ossos irregulares têm vários formatos além de longos, curtos ou planos. Por exemplo, os ossos da face. Normalmente são ossos irregulares. Os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, como a patela é um exemplo clássico de osso sesamoide, esses ossos se desenvolvem em alguns tendões e são encontrados nos lugares onde os tendões cruzam as extremidades dos ossos longos, principalmente nos membros. E eles protegem os tendões contra o desgaste excessivo e muitas vezes modificam o ângulo dos tendões em sua passagem até a sua inserção. No próximo episódio vamos falar sobre as articulações. Até mais!